Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Aqui a gente discute os temas para que você seja capaz de começar a investir fora da poupança, porque hoje, se você tiver com dinheiro parado na poupança, você está pagando o banco para deixar seu dinheiro lá. E a gente sabe que o dinheiro que a gente poupa, ele foi muito sacrificado. Afinal de contas, se você tem alguma poupança, é porque você trabalhou, recebeu por este trabalho e poupou uma parte desse trabalho. Isto é, você deixou de gastar agora para gastar no futuro. E investir essa poupança tem que ser em algo que valha a pena. Meu nome é Tânia Barcelos e o nosso tema hoje será sobre CDB. O que é que vem a ser essa tão famosa sigla de CDB? CDB é abreviação de Certificado de Depósito Bancário. Mas o que isso significa? Significa que se você colocar seu dinheiro lá, ele vai render a uma determinada taxa, assim como na poupança. Não tem diferença. A diferença é que ao invés de você estar investindo num ativo que chama caderneta de poupança, você investirá em um ativo que chama CDB. Então, a única diferença é essa. A gente investe em CDB ao invés de investir em poupança, em caderneta de poupança. As pessoas hoje em dia têm feito muita confusão aí entre duas siglas, que é CDB e CDI. O CDB e o CDI são coisas diferentes. O CDB é o ativo onde você vai investir o seu dinheiro. E CDI é a taxa de retorno daquele investimento. Se você me empresta um dinheiro, se você empresta um dinheiro para um banco ou para qualquer um que seja, você vai querer ter um retorno por aquilo. Afinal de contas, eu estou te emprestando dinheiro. É a lei da oferta e da demanda. Eu tenho, você precisa. E eu te empresto a troco de juros. O CDI seria aí, nessa lógica, o juros do seu dinheiro na hora que você coloca ele dentro da aplicação. Então, a taxa CDI, ela varia ao longo do tempo. Quando você coloca o seu dinheiro em algum lugar onde renda determinada porcentagem do CDI, você vai precisar saber, mas quanto está o CDI hoje? Hoje o CDI está 12,65% ao ano. Então, se você tem uma aplicação que está rendendo 100% do CDI, isso quer dizer que a sua aplicação está rendendo 12,65% ao ano. Então, CDB e CDI são coisas diferentes. O CDB é a aplicação em si. O CDI é a taxa de retorno da sua aplicação. E quais são os tipos de CDBs que a gente tem hoje aí no mercado? A gente basicamente tem dois tipos de CDB. A gente tem CDBs que têm liquidez diária e CDBs que não tem liquidez diária. Qual a diferença entre os dois? A diferença é que se você aplica o seu dinheiro num CDB que tenha liquidez diária, esse dinheiro vai render todos os dias e, além de tudo, ele está ali disponível para poder você sacar quando você quiser. Você não tem que deixar obrigatoriamente o dinheiro parado na conta por um determinado tempo. Na poupança, por exemplo, se você quiser receber os juros do dinheiro, a poupança tem que fazer aniversário. Se ela não fizer aniversário, você tirar o dinheiro antes, você pode perder, deixar de ganhar aí os juros daquele período. No CDB de liquidez diária, isso não existe. Por quê? Porque como ele é de liquidez diária, todos os dias ele está líquido, ele está disponível para poder você sacar na hora que você quiser.
Então, isso é a vantagem do CDB de liquidez diária. Se você deixar o dinheiro parado lá 5 dias, você vai receber juros por 5 dias. Se você deixar o dinheiro parado lá por 10 dias, você vai receber juros por esses 10 dias e que o dinheiro ficou parado lá. Isso é que significa, então, liquidez diária. Significa que o dinheiro, ele tá fluido, ele tá líquido. A hora que você precisar tirar, é só você abrir a torneira que ele sai. Tudo bem? Agora, aqueles CDBs que não são de liquidez diária, em geral, eles estão ali e eles têm um prazo de vencimento. Por exemplo, você coloca em um CDB que vai vencer daqui 3 meses. Então, neste caso, se você colocar seu dinheiro hoje, você só vai poder tirar esse dinheiro daqui 3 meses. Se você precisar do dinheiro antes disso, não tem como tirar o dinheiro. Então, por isso a gente precisa tomar muito cuidado na hora de investir, para que a gente invista realmente em ativos que façam sentido para a gente. Não faz sentido nenhum você colocar o seu dinheiro, por exemplo, que é de uma reserva de emergência, que está ali guardado para qualquer eventual emergência que acontecer na sua vida, em um CDB que ele vai ficar travado, por exemplo, às vezes 1 ano. Então, não justifica isso. Você tem que saber escolher os seus CDBs de acordo com os objetivos que é aquele investimento. Se é um investimento para reserva de emergência, este investimento tem que necessariamente ficar em um CDB de liquidez diária. Se é um investimento para poder realizar o sonho daqui a 1 ano, eu posso escolher qualquer um CDB desde que o vencimento dele não ultrapasse 1 ano. Tá? Por que a gente deve investir em CDB? E quais as principais vantagens de investir em CDB? Para mim, a primeira vantagem de se investir em CDB já começa pelo simples fato de ele não ter que cumprir ali aquele prazo de aniversário para poder render. CDB rende todos os dias. Se você colocar o dinheiro lá hoje, amanhã na hora que você entrar na sua conta do banco, já estará lá disponível qual foi o rendimento de hoje para amanhã. Então, para mim, uma das primeiras vantagens seria essa. A outra vantagem é que você pode adaptar aí e investir no CDB que melhor te atenda. Você vai ter aí vários CDBs disponíveis no mercado, às vezes pagando taxas que muito boas, que você pode escolher aí de acordo com o investimento que você quer fazer. A outra vantagem é que hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho os CDBs em geral estão pagando o dobro da poupança. Então, muitas vezes, a gente fica travado não querendo ir para um CDB porque ele paga imposto de renda, ele tem isso, tem aquilo. Você não precisa preocupar com o imposto de renda que incide no CDB. Por que você não precisa preocupar? Porque o imposto de renda que incide sobre as aplicações de CDBs, ele é um imposto de renda retido na fonte. O que significa imposto de renda retido na fonte? Significa que quando você saca o dinheiro que você aplicou, o imposto de renda já foi descontado. Você não precisa preocupar com, eu tenho que pagar imposto, eu não tenho que pagar imposto. Não, você não precisa preocupar com isso. A responsabilidade de apurar quanto é o imposto de renda daquela aplicação é da instituição financeira. Ela já vai reservar ali o valor que é referente a imposto de renda e ela é que tem a responsabilidade de repassar aquele imposto para a Receita Federal. Você, investidor, não precisa ficar preocupado com o imposto de renda. Então, não tem por que não aplicar em um CDB. Como que funciona basicamente o CDB? Funciona assim, você vai às vezes transferir o seu dinheiro para a conta corrente da instituição aonde você escolher investir. Com
Com o dinheiro na conta corrente, você vai entrar ali nas oportunidades que aquele banco tem hoje de CDBs disponíveis e vai escolher o que melhor atende aquele momento seu de investidor. A hora que você escolher, é só você escolher e pedir para aplicar. É simples, não é complicado. Só que a gente não pode ficar só buscando conhecimento sobre CDB, porque enquanto a gente estiver só buscando conhecimento, muito provavelmente você vai ter dificuldade de começar. O importante nesse mundo é você começar a investir. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a investir, já começa a aparecer dúvidas que são ali técnica mesmo, e que você agora sim, peraí, mas me falou que era só fazer isso, mas onde eu vou para fazer isso aqui dentro do aplicativo? E aí você busca ajuda às vezes com algum educador financeiro que possa te ajudar, mas que ele já vai te falar, olha, é só você ir em tal lugar, escolher tal aplicação. Fica muito mais fácil você fazer isso quando você já tem em mente, já tem ali o dinheiro para investir. Quais são as limitações para você investir em CDB hoje? Não tem limitação. Você pode investir em CDB na hora que você quiser. Você vai só colocar o dinheiro lá na instituição que você escolher investir e vai aplicar o dinheiro. Muitas vezes eu recebo dúvidas, né, de pessoas que falam assim, mas eu não tenho dinheiro para começar, mas eu não tenho conta em banco, mas tem que aplicar todos os meses. Isso são todas dúvidas que a gente vai sanando ali ao longo do nosso caminho como investidor. Se você começar a investir, essas dúvidas vão sendo sanadas ao longo do caminho. Por exemplo, tem que ter uma quantidade mínima para você começar a investir em CDB hoje? Olha, tem algumas instituições que sim, eles só aceitam você investir em algum CDB a partir de determinado valor. Por exemplo, tem instituições que vai falar assim, para investir nesse CDB tem que ser no mínimo R$100. Então quer dizer, se você tem menos do que R$100, você não tem como investir nessa instituição. Mas a gente tem outras instituições que não têm essas limitações. A gente tem aí instituições, por exemplo, que você pode começar a investir a partir de R$1. A gente tem hoje aí no mercado instituições que estão pagando até 110% do CDI em um CDB de liquidez diária. Isso quer dizer que isso é muito mais do que a poupança hoje. A poupança hoje ela não está pagando nem a inflação. O que seria a inflação? A inflação é o seu poder de compra. Por exemplo, hoje você tem R$100 para poder investir. E aí você fala assim, com R$100 dá para eu comprar aquela, sei lá, algum objeto que você está querendo comprar. Não, mas eu não vou comprar isso agora, eu vou guardar porque eu não estou precisando, eu não quero investir agora. Aí você decide guardar o dinheiro na poupança, que está rendendo 6% ao ano. A inflação está 10% ao ano, supondo que está 10% ao ano. O que vai acontecer? Daqui a um ano, o dinheiro que você aplicou na poupança, ou seja, os R$100, ele terá passado para R$106. Você terá recebido aí ao longo do caminho desse um ano R$6 de juros. Só que aí você decide que agora sim você vai querer comprar o objeto que você não comprou um ano atrás. Só que a hora que você chega para poder comprar esse objeto, ele está valendo 110. Ou seja, se você tivesse comprado há um ano atrás, você tinha dinheiro para poder comprar esse objeto. Como você poupou e deixou o dinheiro lá na poupança, hoje você não tem dinheiro. E aí, deixar dinheiro na poupança nesses casos é quase que uma punição. Porque olha, para você poder ver, você não gastou o dinheiro, você reservou o dinheiro para poder comprar mais para frente, e na hora que você foi comprar, o dinheiro que você tinha
poupado e mais os juros dessa poupança não são mais suficientes para poder você comprar aquilo que você deseja. Então, por isso é que a gente tem que ter muitas inteligência na hora da gente investir o nosso dinheiro, porque é muito mais importante do que ganhar o dinheiro e saber poupar é saber fazer com que esse dinheiro trabalhe para nós. O que é fazer com que o dinheiro trabalhe para nós? É colocar o dinheiro ali para poder render, e à medida que ele rende, ele tem que render mais do que a inflação. Porque, por exemplo, se você tivesse pegado esses mesmos R$100 e tivesse colocado num CDB que está pagando hoje, por exemplo, 110% do CDI, vamos supor, ele está pagando 13% do CDI. E aí, descontando o imposto de renda, vamos colocar aí que o imposto de renda seja de 20%, o que dá aí na faixa de R$ 2,60. Então, quer dizer que esses R$100 teria rendido R$13 menos R$ 2,60. Então, ele teria rendido aí R$ 11,40. E o objeto que você queria comprar estava em 110. Aí você fala assim, mas a diferença é pouca. Tá, a diferença é pouca, mas pelo menos rendeu mais do que a inflação. Então a gente tem que buscar investimentos que estejam rendendo no mínimo mais do que a inflação. Porque se a gente não colocar nosso dinheiro em algum investimento que seja maior do que a inflação, ao longo do tempo a gente terá menos dinheiro do que se a gente tivesse deixado dinheiro, comprado as coisas antes. A gente terá menos poder de compra. Por exemplo, a hora que chegar daqui 10 anos, o que eu compraria hoje com o dinheiro que eu poupei, eu não compro daqui 10 anos, apesar de eu ter recebido os juros daquele período. Então a gente precisa ficar muito atento com essa questão da inflação, porque a inflação, ela come o seu poder de compra. Então, hoje no Brasil tem muitas pessoas que só investem em poupança. E às vezes quando a gente fala assim, olha, vamos sair, vamos investir num CDB, vamos colocar nem que seja um pouquinho, só para você poder compreender como é a lógica, como que funciona. Mas as pessoas parecem que ficam travadas. E também no Brasil, o povo tem muito medo de golpes financeiros. E eu não tiro a razão de vocês. Tem que realmente ficar muito atento a golpes. Existe muito golpe no mercado financeiro. E a gente precisa ficar atento, porque senão a gente perde todo o dinheiro poupado. Uma das formas da gente ficar atento aí a golpe e ter certeza de que a gente está colocando o dinheiro da gente em alguma instituição que seja séria, é você entrar no site do Banco Central, só digitar no Google instituições financeiras supervisionadas pelo Banco Central. E lá dentro do site do Banco Central, você consegue entrar e verificar se, por exemplo, aquele banco que eu estou pensando em mandar dinheiro, ele está supervisionado pelo Banco Central. Se ele estiver supervisionado pelo Banco Central, pelo menos você já tem uma garantia de que o Banco Central está cuidando daquela instituição para que ela siga as regras do mercado financeiro nacional. Então, uma das formas de você prevenir contra golpes financeiros é isso. Entra lá, verifica essa instituição que indicaram ou que você está pensando em investir, está lá supervisionada pelo Banco Central. E um outro detalhe, gente, nunca, jamais invista o seu dinheiro no nome de alguém. Nunca dê o seu dinheiro para alguém investir para você. Procure investimentos por você próprio. Procure investimentos você mesmo. Por quê? Porque na hora que eu coloco o meu dinheiro na mão do outro, o dinheiro é do outro. Por mais que ele me dê garantias, por mais que ele me dê, tá rendendo muito, você vai ter muito retorno, não dá para acreditar numa coisa dessa. A gente precisa reservar
para investir toda a nossa poupança em ativos que estejam no nosso CPF. Cuidem disso, jamais passa o seu dinheiro para o nome de alguém, porque isso também é uma forma de você se blindar. Você que precisa ali ter conhecimento de todos os investimentos que você tem e onde está investido cada um dos seus investimentos. Isso é muito importante na hora que você precisar, por exemplo, se você precisar do dinheiro, como é que você vai pedir a alguém para poder tirar o dinheiro do nome dele para passar para o seu nome? Não justifica. A gente precisa colocar o dinheiro da gente, todos os investimentos nossos, no nosso nome. E além disso, buscar um pouco de conhecimento. Quando a gente está iniciando essa carreira, essa jornada de investidor, o mais importante é a gente começar buscando investimento e investindo pouco. Começar com pouco. Se você tem um determinado patrimônio para investir, ele está lá parado na poupança e você não quer arriscar ou está querendo arriscar para poder conhecer novos ativos aí dentro do mercado financeiro, a sugestão que eu dou para vocês é começar com pouco. Deixa lá na poupança aquele pouco e vamos agora procurar um CDB para eu investir. Começa com um só. Escolhe um banco aonde você já conferiu, já viu que ele é supervisionado pelo Banco Central. Um outro detalhe, os CDBs, eles são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. O que é o Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor de Crédito, ele vai devolver o seu dinheiro, ele é tipo um seguro que vai devolver o seu dinheiro em caso da instituição bancária que você investiu o seu dinheiro quebrar. Então, quais são as regras desse Fundo Garantidor de Crédito, que também é conhecido como FGC? Ele te devolve até R$250 mil. Então, por exemplo, se você tem menos do que R$250 mil para investir, você pode ficar tranquilo de investir numa instituição aonde esteja garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Por quê? Porque se caso aquela instituição quebrar, você vai receber seu dinheiro de volta através do Fundo Garantidor de Crédito. E aí, você coloca o seu dinheiro na instituição. Então, procura instituições que estejam supervisionadas pelo Banco Central e procure CDBs que estejam garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Diante disso, você vai tirar o quê? Você vai tirar uma parcela mínima e vai investir uma parcela mínima para poder você começar e verificar se você realmente consegue, quais são as maiores dificuldades que você tem. E aí, se precisar de uma ajuda de um educador financeiro, procure ajuda com um de nós, com um educador financeiro que vai te dar a mão, que vai te falar, olha, faça isso ou faça aquilo, olha, não é bem assim. E aí ele vai te ajudar. Com certeza você vai encontrar educadores financeiros sérios que estão dispostos a te ajudar a começar a sua jornada. E aí, começando essa jornada, gente, é um caminho sem volta, porque no mundo dos investimentos, a gente só precisa começar. Depois que você deu o primeiro passo, aí você vai começar a aprender tudo sobre CDBs. Aí a hora que alguém te falar sobre CDB de liquidez diária, CDB que não seja de liquidez diária, você já vai estar familiarizado com esses termos. Na hora que falarem com você, CDI, não, peraí, CDI não é investimento. O CDI é a taxa de retorno do investimento. Então, você vai ficar familiarizado com esses termos e a partir do momento que você aprendeu o que é CDI, você não precisa mais ficar preocupado com
com mais nada. Na hora que falar CDI, tanto faz se eu estou falando de CDI dentro de um CDB, como se eu estou falando de CDI dentro de qualquer outra aplicação. Na hora que falar que eu estou querendo uma aplicação que está rendendo CDI, você já sabe, CDI é uma taxa, ela varia com o tempo. Então, para eu saber quanto é o CDI hoje, eu preciso entrar lá no Google, digitar qual o valor do CDI hoje. E aí você vai saber quanto que essa aplicação está rendendo. Então, é uma coisa muito simples e a gente precisa só dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo devagar mesmo. Então, pegar ali um pouquinho só do seu investimento, levar para um CDB e ir aplicando devagar. Uma outra pergunta que eu recebo muito mas a partir do momento que eu começar a investir em CDB, eu preciso investir todos os meses? Não, ele é igual a poupança. Se você quiser colocar dinheiro ali todos os meses, você pode colocar. Inclusive, tem instituições que te permitem programar aplicações mensais. Por que que isso é bom quando você programa aplicações mensais? Porque se você mandar o dinheiro lá para a conta corrente, ele não vai ficar parado em conta corrente. Porque tem muitas instituições que quando o dinheiro está parado na conta corrente, você não está ganhando nada por isso. E pode acontecer de você mandar o dinheiro para a conta corrente do outro banco e às vezes esquecer de fazer o investimento no CDB. E aí o dinheiro fica lá parado. Então, na hora que você coloca ali que você quer aplicar todos os meses, isso pode te ajudar a facilitar nisso daí. Coloca ali, todo dia 5 eu vou investir tantos no CDB de liquidez diária, ou num CDB que vai vencer daqui 3 meses, ou num CDB que vai vencer daqui 1 ano. Não interessa aí qual é o CDB. Mas aí, todo dia, 5, por exemplo, do mês, se tiver saldo na conta, porque se não tiver saldo na conta não tem jeito de fazer o investimento, mas aí todo dia 5, por exemplo, você vai mandar o dinheiro para lá e todo dia 5 esse investimento já vai cair automático. Mas isso não é uma regra. Isso aí você faz se você quiser. Você investe aí num CDB o dia que você quiser. Investi hoje R$100. Igual muitas pessoas não têm um salário no final do mês. Às vezes é autônomo ou às vezes é profissional liberal que não tem ali o salário no final do mês, o dinheiro pinga ao longo do mês. Você pode ir ali, hoje eu tenho um pouquinho, eu vou lá e vou investir. Semana que vem tem mais um pouquinho, eu vou lá e vou investir. E aí você vai investindo ao longo do tempo no CDB que melhor encaixa aí no seu objetivo. Então, se a gente tem uma mensagem hoje para deixar para vocês, é isso. Comece esses investimentos aí em algum CDB, procura aí alguma instituição que tenha CDBs com liquidez diária ou sem liquidez diária. Comece a investir e você vai ver que não tem complicação. É coisa simples de fazer. Com coisa assim de 5 minutinhos no mês, você vai fazer o seu investimento ali, que vai render muito mais do que poupança. E você gasta quantos minutos no mês aí para investir na poupança? Enquanto você não se familiarizar com o CDB, talvez você vai demorar um pouquinho mais. Mas depois que você estiver familiarizado com o CDB, o mesmo tempo que você gasta para investir numa poupança, você vai gastar para investir no CDB. Então não tem por que não melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. Porque no longo do tempo, você vai ver que para você chegar num determinado patrimônio, ou você aumenta a rentabilidade dos seus investimentos, ou você vai ter que aumentar os investimentos. Então, nada melhor do que eu investir o mesmo tanto, aumentar a rentabilidade
para poder chegar daqui 10, 15, 20 anos, eu estar com um patrimônio muito maior. Então, se eu investir hoje em um CDB que está rendendo o dobro da poupança, isso no longo de 10 anos, 15, 20 anos, isso faz uma diferença enorme para os nossos investimentos. Isso vai trazer aí uma rentabilidade muito maior nos seus investimentos. Não tem por que a gente não começar. Então, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí com o seu começo nesse mundo dos investimentos. Se você tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para a gente, que eu estou à disposição para poder te ajudar aí nesse início de jornada.